Havia certa vez uma aldeia em que todos os moradores eram camponeses muito ricos, exceto um único que era tão pobre que o chamavam de o pequeno camponês. Ele não tinha sequer uma vaca, muito menos dinheiro para comprar uma, embora ele e sua esposa desejassem ardentemente possuir uma. Um dia disse ele à mulher: "Escute, tive uma ideia. O nosso compadre o carpinteiro pode fazer para nós um bezerro de madeira, pintá-lo de marrom e assim ele parecerá um animal de verdade. Com o tempo crescerá e se tornará uma vaca." A esposa achou a ideia excelente e o compadre carpinteiro logo cortou, talhou e pintou o bezerro de madeira. Fez ainda sua cabeça inclinada para baixo, como se estivesse pastando. Na manhã seguinte, quando os bois e as vacas estavam sendo levadas ao campo, o pequeno camponês chamou o vaqueiro e disse: "Olhe, aqui está o meu bezerrinho, mas ainda é pequeno e precisa ser carregado." O vaqueiro pegou o animalzinho nos braços, levou-o ao pasto e o colocou entre a relva. O bezerro de madeira ficou lá, parado como se comesse. À noite, quando o rebanho estava sendo trazido de volta, o vaqueiro disse: "Ora, se você pode ficar aí de pé comendo, também pode voltar sozinho. Eu não vou carregar você de novo." O pequeno camponês esperava na porta de casa pelo seu bezerro. Mas quando o rebanho chegou, o bezerro não estava junto e ele perguntou ao vaqueiro: "Onde está o meu bezerro?" "Ah", respondeu o vaqueiro, "ainda ficou lá no campo comendo sem parar." Foram então procurá-lo, mas alguém já havia levado embora o bezerro de madeira. O camponês, porém, disse: "Não me venha com essa!" e levou o vaqueiro diante do prefeito, que por sua negligência condenou a dar ao camponês uma vaca em compensação pela que havia fugido. Assim, o pequeno camponês e sua esposa ficaram, enfim, com a vaca que tanto desejavam, mas logo perceberam que não tinham como alimentá-la e foram obrigados a sacrificá-la. Salgaram a carne e o camponês decidiu ir até a cidade e vender o couro, para então comprar um bezerro de verdade. No caminho, passou por um moinho e viu um corvo com a asa quebrada. Teve pena do animal, embrulhou-o no couro e o levou consigo. Mas como o tempo piorou e uma forte tempestade caiu, ele voltou ao moinho para pedir abrigo. A mulher do moleiro estava sozinha em casa. Deu-lhe um pedaço de pão com queijo e mostrou um canto de palha onde poderia descansar. O pequeno camponês deitou-se e fingiu dormir, mas ficou atento. Logo depois chegou o pároco. A mulher do moleiro o recebeu calorosamente e disse: "Meu marido está fora, teremos um banquete." O camponês, ouvindo aquilo, ficou zangado por ter recebido apenas pão com queijo, enquanto os dois se preparavam para comer carnes e bolos. Mas, de repente, alguém bateu à porta. Era o moleiro voltando, e a mulher, apavorada, escondeu às pressas o banquete. A carne assada dentro do fogão, o vinho sob o travesseiro, a salada sobre a cama, os bolos debaixo dela e o pároco dentro do armário da entrada. O moleiro entrou, viu o camponês deitado e perguntou: "Quem é esse sujeito aí?" A mulher respondeu: "É um pobre coitado que pediu abrigo na tempestade." Dei-lhe pão e queijo. O moleiro não se importou, mas pediu comida. A esposa disse que só tinha pão e queijo, e assim ele se contentou. Enquanto comiam, o moleiro viu o couro do camponês e perguntou: "O que tens aí?" "Aqui dentro", respondeu o pequeno camponês, "está um adivinho. Ele pode revelar segredos ocultos, mas só fala 4 coisas. A quinta guarda para si." O moleiro, curioso, pediu uma demonstração. O camponês beliscou a cabeça do corvo que grasnou: "Ele diz que há vinho escondido debaixo do travesseiro", disse o camponês. O moleiro correu e encontrou o vinho. Empolgado, pediu mais. De novo o corno grasnou e o camponês anunciou: "Ele diz que a carne é assada dentro do fogão." E lá estava a carne. No terceiro grasnado disse: "Ele afirma que há salada sobre a cama." E de fato encontraram a salada. No quarto grasnado, ele diz que há bolos debaixo da cama. O moleiro, maravilhado, retirou os bolos. Então insistiu em ouvir a quinta profecia.
O camponês fingiu relutar e disse que era algo perigoso. Após barganhar, o moleiro pagou 300 moedas de prata para saber. O camponês fez o corvo grasnar mais uma vez e declarou: "O adivinho diz que o diabo está escondido no armário da entrada." O moleiro correu, abriu o armário e viu o pároco sair correndo apavorado. Convencido, acreditou que era tudo verdade. O pequeno camponês partiu ao amanhecer com as 300 moedas de prata. Com o dinheiro, construiu uma bela casa, e os vizinhos, invejosos, acreditaram que ele tinha descoberto uma terra onde neve dourada caía do céu. Quando lhe perguntaram de onde vinha sua riqueza, respondeu: "Vendi o couro da minha vaca na cidade por 300 moedas de prata." Os outros camponeses gananciosos correram para matar suas vacas e vender os couros. Mas, na cidade, ninguém pagava mais do que 2 moedas por cada pele. Furiosos, acusaram o pequeno camponês diante do prefeito, que o condenou à morte dentro de um barril cheio de buracos a ser lançado no rio. Quando iam cumprir a sentença, levaram um padre para rezar por sua alma. O camponês o reconheceu, era o mesmo pároco que se escondera no armário do moleiro. Sussurrou: "Eu o libertei daquela vez, agora liberte-me desse barril." Nesse instante, aproximou-se um pastor de ovelhas que sempre sonhara em ser prefeito. O camponês gritou: Não farei isso! Ainda que todo mundo me obrigue, não serei prefeito." O pastor, curioso, perguntou: "O que acontece aí?" O camponês respondeu: "Querem me forçar a virar prefeito, mas para isso preciso entrar neste barril." O pastor exclamou: "Ora, se é só isso, eu entro no barril imediatamente." Assim fez. O camponês fechou o barril com o pastor dentro, tomou-lhe o rebanho e foi embora. Mais tarde, os camponeses rolaram o barril até o rio. De dentro o pastor gritava: "Estou disposto a ser prefeito." Eles, convencidos de que era o pequeno camponês, responderam: "Primeiro olhe bem o que há lá embaixo." E jogaram o barril na água. Quando voltaram para a aldeia, encontraram o pequeno camponês vindo tranquilamente com um grande rebanho de ovelhas. Espantados, perguntaram: "Como saíste do rio?" "Afundei bem fundo até chegar no fundo do mundo," disse ele. "Lá havia campos repletos de cordeiros. Peguei este rebanho e voltei." Os camponeses, cheios de cobiça, correram todos para o rio, acreditando haver lá tesouros de carneiros. O prefeito quis ser o primeiro a mergulhar. Atirou-se na água e logo atrás pularam todos os outros. E assim pereceu toda a aldeia, e o pequeno camponês ficou como o único herdeiro de todas as riquezas, tornando-se um homem muito rico.